Nós vamos dar continuidade do capítulo 10, né, das ocupações e missões dos Espíritos. Segunda-feira passada vimos o capítulo 558, 559 e 560. Hoje nós vamos ver a questão 561. Antes de iniciar essa questão, a gente fala muito aqui sobre espíritos imperfeitos, espíritos puros, né? Para a gente só ter uma noção, só uma reflexão do capítulo 1, onde fala da hierarquia dos espíritos. Como nós, né, pessoas, né, temos a nossa hierarquia, vamos dizer, no município, no estado, no país, no mundo, né? Nós temos a ONU, né? Então tudo tem uma hierarquia, tudo tem seus ministros, os que comandam e os que são comandados. E na vida espírita não podia ser diferente, né? Nós temos uma escala espírita, né? Iniciando, vamos dizer assim, pela terceira ordem, onde há a predominância da matéria. Ele se divide aí, a escala espírita, em 5 classes, né? Os espíritos impuros, né? Que a gente sempre fala um espírito impuro, né? Aqueles que são inclinados ao mal. É o da 10ª classe. Da 9ª classe, o espírito leviano. São os ignorantes, maliciosos, né? Zombeteiros, né? O da 8ª classe, ainda da terceira ordem, que constitui os espíritos impuros, né? São os espíritos pseudo-sábios. São os espíritos, né, de grande conhecimento, mas que acha que sabe mais do que deve, né? Que sabe. Os de 7ª classe são os espíritos neutros, aqueles que não são bons e não são maus, fica no meio termo, né? Os de 6ª classe são os espíritos batedores, aqueles que se manifestam através de efeitos físicos, bater na porta, derrubar isso, derrubar aquilo, né? Eu me lembro que uma vez morava no Paraná, estava dormindo, de repente na cozinha parece que caiu tudo assim do chão, panela, quebrou tudo. Aí minha mãe foi lá ver, não tinha nem uma folha caída. Então a gente percebe que esses espíritos, né, batedores, procedem dessa forma. Na segunda ordem, né, ainda na hierarquia espírita, a característica são dos bons espíritos, onde há a predominância do espírito sobre a matéria. Já muda bem mais essas características. Por exemplo, é dividido, por exemplo, em 5ª classe, os espíritos benevolentes, né, cuja qualidade predominante, né, é a bondade. Os espíritos da 4ª classe são os espíritos sábios, pela extensão do conhecimento que eles têm, né? Então eles são chamados de espíritos sábios. Da 3ª classe são os espíritos de sabedoria, são pelas características das qualidades morais muito elevada, então são classificados como espírito de sabedoria. E de 2ª classe, os espíritos superiores, que reúnem todas as características, né? Sabedoria, ciência, bondade, né? Essa é 3ª e 2ª ordem. Na primeira ordem, né, são os espíritos puros. Aqueles espíritos puros que não sofrem mais influência da matéria. Eles não precisam mais reencarnar, né? Se despojaram, vamos dizer assim, de todas as impurezas da matéria. Não reencarnam mais, estão, vamos dizer, na felicidade eterna, né, no seio de Deus. Essa é a hierarquia, né, a classificação dos espíritos. Porque conforme a gente vai revelando aqui, sempre aparece os espíritos puros, espírito impuro, né? Só para a gente ter uma noção dessa hierarquia que
que a gente vê que existe também aqui na Terra essa hierarquia. Basta a gente se perceber um pouquinho. Então, na questão 561, Kardec pergunta aos espíritos: as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Quando nós falamos de classe, né, cada um tem a sua missão para cumprir. Os espíritos respondem: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem senão com sacrifício. Então, cada um tem uma missão, cada um tem o seu trabalho. Então, não vai favorecer nenhum nem outro, todos eles têm o seu trabalho a fazer. Da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. É através do conhecimento, né, da prática, né, constante, né, diária, é que você vai adquirindo, né, o grau de habilidade para determinada coisa, determinada arte. 562. Os espíritos de ordem elevada, não tendo mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também outras ocupações? Nós estamos falando aí dos espíritos puros, né? Aquele que já passou todos os graus, né, toda a escala, e está lá em cima, no topo da pirâmide, né? Então, os espíritos respondem: que quererias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Ninguém está ocioso, gente. Qual é a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-la em todo o universo e velar pela sua execução. Não, mesmo que seja um espírito puro, eles nunca ficam na ociosidade. Eu me lembro que no livro do Nosso Lar, de André Luiz, né, que existe ali os ministérios, cada um tem a sua ocupação. Ninguém fica ocioso, mesmo que está no mais alto grau. Sempre tem uma determinação que diretamente de Deus para cumprir. Sempre tem alguma missão a realizar. 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessante, sim, se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Esta atividade mesma é um prazer pela consciência que tem de serem úteis. Tá? O desenvolvimento, né, pelo pensamento, não pelas coisas materiais, né, que eles têm essa ocupação. Isso, né, continuando aqui a resposta, a pergunta, isso concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? No caso, para o espírito puro e para os espíritos inferiores a mesma coisa? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência. Cada um tem o seu trabalho e cada um tem o seu mérito, apesar de ser um trabalho menos relevante, né? Mas cada um tem o seu mérito. 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem com alguma coisa útil. É o que nós falamos, dos espíritos ociosos, né? Se há, sim, mas esse estudo é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Certamente há, como entre os homens,
os que não vivem senão para si. Mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes fazem experimentar a necessidade da atividade. E eles são felizes em poder se tornar úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmo e seu livre-arbítrio, pois em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Impossível, né? A pessoa ociosa, ela chega a um ponto que ele não vai mais aguentar ficar naquela situação. Então ele não vai regredir, mas também não vai avançar. Então ele vai chegar a um ponto que, puxa vida, basta, eu vou ter que dar um jeito na minha vida e tentar avançar, melhorar a minha condição. 565. Os espíritos examinam o nosso trabalho de arte e se interessam por eles? Os espíritos respondem: eles examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Aquilo que pode elevar o espírito, eles examinam, tá? Um espírito, 566, que teve uma especialidade sobre a Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, interessa-se de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida? Quer dizer, quando o espírito ele vai se interessar? Tudo se confunde num fim geral. Se ele é bom, interessa-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência que conheceste, pode vir a praticar uma outra em uma outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Assim, segundo o seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo, dizendo que tudo se confunde num fim geral. Notai ainda isto: o que é sublime para nós, em vosso mundo atrasado, não é senão criancice, perto dos mundos avançados, como quereis vós, que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas, para vós, admirem isso, que para eles não é mais do que uma obra escolar. Eu o disse, eles examinam aquilo que pode provar o progresso. Às vezes a música que nós gostamos aqui não é a música que interessa lá, às vezes é uma música diferente, uma arte diferente que pode interessar. Então concebemos que se deve ser assim para os espíritos mais avançados. Mas falamos que os espíritos mais vulgares e que não se elevam ainda acima das ideias terrestres. Deve ser assim, né, para o espírito mais avançado. Para estes é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado. E eles podem admirar aquilo que vós mesmos admirais. 567. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações, em nossos prazeres. Os espíritos estão em todos os lugares, né? Acompanham a gente a todos os lugares, está sempre presente conosco. Nós não percebemos às vezes, mas eles sempre nos acompanham. Os espíritos vulgares, como dizem, sim, estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte, algumas vezes, muito ativa segundo sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. O pensamento, gente, é muito importante porque os espíritos eles têm uma influência muito grande sobre nós. E o pensamento é uma das coisas mais importantes para que possamos, para tudo, fazer. Tá? Os espíritos se ocupam das coisas desse mundo em razão da sua elevação ou da sua inferioridade? Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não fazem senão naquilo que é útil ao progresso.
Só os espíritos inferiores ligam importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não estão apagadas. Então, há alguma coisa que não tem importância somente para os espíritos inferiores, para os espíritos mais elevados, eles não dão importância para isso. Tá? 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem no estado errante ou no estado de encarnação. O estado errante, né, é aquele estado que, quando você desencarna, né, você passa a estar no estado errante, ou no estado de encarnação. Eles podem tê-las em um e outro estado. Para certo espírito errante é uma grande ocupação. Então, às vezes, quando ele vai reencarnar, ele tem as suas missões. Quando ele está no estado errante, né, ele tem a sua missão também de melhorar, de tentar ser melhor, para poder, sei lá, quitar os seus débitos, fazer a sua reforma íntima. Tem mais capacidade para pensar e desenvolver o seu trabalho. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir... tá que já foi. 569. Em que consistem as missões que podem estar encarregados os espíritos errantes? Né? Elas são variadas, que seria impossível descrevê-las, além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos em seus desígnios. Tá? As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como espírito, seja como homem. Eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em círculo de ideias mais ou menos amplo, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Algumas têm missões mais restritivas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir enfermos ou os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias, protetores, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesse a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre sua tarefa. As missões são uma das mais variadas, gente. Quando a pessoa desencarna, se tem uma missão a cumprir, ou se ele vai reencarnar novamente, tem tanta coisa que se pode fazer, né, para proteger uma pessoa, para ajudar uma pessoa. Então, tudo isso aí são missões determinadas, né, para os espíritos errantes também. Os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem bem com que objetivo agem. Nem todos têm a mesma capacidade, né? O mesmo desenvolvimento moral e espiritual. 571. Não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? Só os espíritos elevados que cumprem missões? A importância da missão está relacionada com a capacidade de elevação do espírito. O estafeto que leva um despacho cumpre também uma missão, mas não é aquela do general, mas é uma missão. Ele vai entregar uma correspondência, ele tem aquela missão, porque ele foi determinado para isso. O general tem outra missão determinada para aquilo também. Tá? Só para encerrar aqui, gente. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede,
e fica feliz em obtê-la. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, frequentemente há vários candidatos, mas nem todos são aceitos, dependendo da evolução, né, da pessoa, do espírito, dependendo da moral, né, do seu desenvolvimento que ele tem para poder cumprir a missão. Muitos querem, né, mas nem todos são atendidos, de acordo com a lei de Deus. Bem, gente, vamos encerrar por aqui, né? Que Jesus nos abençoe, dê muita paz, muita tranquilidade, e que nós retornemos aos nossos lares em paz e harmonia, levando o conforto que aqui viremos buscar. Obrigado. Vamos ao livro ao Evangelho segundo o Espiritismo.